lenda do Rei Arthur ela cresceu enquanto foi contada. Uma vez que o Rei Arthur ele não é uma figura histórica, ele é um personagem mitológico, é um pouco difícil precisar exatamente quando aconteceu a história dele. Começa-se a escrever sobre ele muito tempo depois do que a época em que ele teria vivido e morrido. O período de existência da lenda dele seria nas Ilhas Britânicas, entre o final do século IV e o começo do século V. O Rei Arthur teria sido, nas primeiras versões da lenda, um chefe militar, um chefe guerreiro. É usada a expressão Dux Bellum ou Dux Bellarum, que seria o comandante de um grupo de guerreiros bretões que teria defendido a ilha contra os invasores saxões que futuramente acabariam por tomá-la. O clã, quando foi fundado, a mística do ramo pioneiro era baseada toda ela, como se fosse uma regra, baseada toda ela em cima da era medieval. No ramo lobo, o fundo de cena é a história da jungle. No ramo pioneiro, o fundo de cena é a história dos cavaleiros medievais, em função do lema que é servir. E quando a gente foi fundado, a gente conseguiu enxergar dentro da lenda do Rei Arthur, a gente, estudando isso, a gente conseguiu identificar muita coisa do Rei Arthur com o movimento escoteiro, com o que o movimento escoteiro prega. Porque ele é conhecido por ser uma pessoa que era muito justa, uma pessoa que era muito boa com os demais e que era sempre seguir as regras e fazia tudo da forma correta, como deveria ser. Isso é uma coisa que a gente aprende no movimento escoteiro desde Lobinho. E por isso o nosso clã é o clã Arthur Ad Omnem, que seria Arthur serve a humanidade, e a gente conseguiu trazer junto também o lema do ramo pioneiro, que é o servir. Para seguir a nossa mística, a gente tem alguns símbolos, né? O movimento escoteiro é rodeado de símbolos, né? Tem muitas coisas que a gente traz e quando chega no ramo pioneiro, a gente tem algumas coisas um pouco diferentes que são da nossa mística do clã. A gente tem a espada, que é o que sempre acompanhou o Rei Arthur em todas as suas jornadas e suas lutas, enfim, era algo que ele carregava e a gente traz junto também. Então a gente ocupa elas nas nossas cerimônias. Excalibur é uma palavra que ninguém tem ao certo a origem, tá? Ela é escrita em algumas vezes como Caliburnus. Algumas traduções possíveis são galho firme. E uma outra possibilidade é que derive de uma palavra mais antiga que era só o nome que se dava à espada. A gente tem o nosso escudo, que traz junto o urso, o animal heráldico do Rei Arthur, então que simbolizava para ele a vitória. O urso branco foi escolhido por influência de um livro, que é O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell é o autor. Por sua vez, Bernard Cornwell escolheu o urso branco porque o urso branco tem uma grande importância na mitologia celta. O urso em si é considerado um animal poderoso e sagrado pelos celtas. Ele representa força, coragem, proteção e sabedoria. Na tradição celta, o urso também era visto como um elo entre o mundo humano e o mundo espiritual. O urso branco, em particular, é muitas vezes associado à visão além do ordinário e à sabedoria ancestral. A língua oficial de todo o Império Romano era o latim. E falava-se, naquela época, naquela região das Ilhas Britânicas, o que é chamado de língua bretônica, ou língua bretã, ou língua celta bretônica ou britônica. O grito de guerra também faz parte aí de toda a mística, né, que envolve o clã. Ele foi criado em latim, a gente achou que ia valorizar um pouco mais, porque era a língua que era falada na época, né? O grito de guerra, então, em latim é Fidelis Scutaris Somos Humanitatis, Servientes, Lectionis, Arturis Sequentes. Ele tem todos os aspectos, né, ligados nas lições do Rei Arthur para os seus cavaleiros, assim como, né, os cavaleiros também tem esse significado de ser honrados e fiéis ao rei. Aliado a isso, né, o propósito todo de um clã pioneiro, que é de servir, então, dentro do grito de guerra, a gente colocou também a questão que que servimos a humanidade, servimos a comunidade, né, e somos fiéis a esse propósito. Outras coisas que fazem parte da lenda é uma numerosa coleção de narrativas das aventuras dos cavaleiros da Távola Redonda que teriam servido a Arthur. A palavra knight, que
que é traduzida como cavaleiro, ela deriva de uma outra palavra mais antiga, provavelmente, de origem inclusive saxã e não celta, que significa homem que está a serviço de, servo, serviçal juramentado. Acho que o primeiro símbolo que o nosso clã constituiu e realmente teve foi a nossa mesa, que seria a tábua redonda, e ela remete isso para a lenda do Rei Arthur, onde a gente tem as virtudes. Todo mundo que é um pioneiro investido, que é um pioneiro que conquistou o seu lugar na mesa, tem direito a sentar nela. E ela é uma mesa redonda justamente porque perante o clã, ninguém é mais importante do que ninguém. Todos que estão ali têm todos o mesmo grau de importância e todos têm o mesmo grau de comprometimento. E dessa forma a gente consegue sentar junto e debater os temas, todo mundo olhando de frente um para o outro, todo mundo tendo o mesmo poder e tendo a mesma opinião. Então ela é uma mesa que ela é justa, assim como o Rei Arthur sempre pregou que deveria ser. Os Cavaleiros da Távola Redonda mereciam o seu lugar, tá? Não só pela sua habilidade em combate, pela sua capacidade de destroçar inimigos, mas também pelo seu comportamento, pela sua virtude. A cavalaria ela é uma instituição muito importante da Idade Média e ela pode ser definida numa palavra, lealdade. Havia vários cavaleiros na Inglaterra, entre aspas, do Rei Arthur, mas nem todos os cavaleiros se sentavam com ele na Távola Redonda. Era uma questão de mérito, mas não somente mérito de competência, mas também mérito moral. O pioneiro recebe a sua virtude através de uma análise que acontece do seu projeto de vida, junto com um conselho de investidos que analisa toda a vida desse jovem escotista. E depois dessa reunião do Conselho dos Investidos, se faz uma votação e aquele pioneiro recebe a sua virtude. E ela é muito importante, ela é muito significativa na vida do pioneiro, porque dá uma distinção para aquele pioneiro. Aquela virtude faz ele sentar naquele lugar, que é um lugar que ele conquistou. E aquele pioneiro passa a ser um símbolo para os outros pioneiros. A minha virtude é a verdade e ela se liga ao artigo 1º da lei escoteira, que é o escoteiro é honrado e digno de confiança. Ela diz muito sobre mim e sobre todos os meus companheiros da virtude, que a gente preza muito pela nossa verdade e passar essa verdade, esse sentimento para o próximo, né? Sempre ser sincero, sempre ser transparente e ser digno, enfim, da confiança dessa pessoa, dizendo a verdade, sendo sincero com ela. Assim como os meus companheiros de virtude, uma característica que a gente sempre procura na pessoa, que se realça, ou enfim, se ressalta, que é a pessoa ser leal aos seus princípios, a pessoa ser leal ao que ela prega como ok, como bom, e isso é uma coisa que o movimento escoteiro prega também, né? Então a gente vem desde Lobinho, quando entra no movimento escoteiro, aprendendo o caminho correto, aprendendo o caminho do bem, e isso é o que a gente traz, né? O movimento escoteiro está no sangue e a gente traz essa lealdade às regras, à obediência, à educação, a gente traz com nós. Então é uma virtude que se destaca por causa disso, e as pessoas que estão nessa virtude são escolhidas para essa virtude por causa dessa característica, né? De conseguir ser leal aos seus princípios e levar isso sempre como bandeira. Não é uma coisa que eu sou escoteiro no final de semana e durante a semana eu faço tudo diferente. Não, eu sou leal ao que eu prego e ao que eu ensino, e isso eu levo para mim todos os dias, no meu trabalho, na minha família, com meus outros amigos e aqui dentro do grupo. Então isso que é a virtude da lealdade, e ela traz junto o segundo artigo da lei escoteira, que é o escoteiro é leal, né? Então é um segundo artigo justamente pela importância que isso tem dentro do movimento escoteiro. A minha virtude é o altruísmo. Ela faz parte do terceiro artigo da lei escoteira, que essa lei, ela diz que o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. Ser um pioneiro com essa virtude é uma grande responsabilidade, porque o altruísmo é a pessoa estar para os outros.
ela ser solidária com os outros, ela ver uma situação difícil e ela se colocar sempre à disposição do outro, ter uma empatia o tempo inteiro pelos outros. Essa pessoa sempre vai pensar primeiro nos outros para depois pensar em si. Minha virtude é fraternidade, que corresponde ao 4º artigo da lei. Escoteiro é amigo de todos, irmão dos demais escoteiros. Eu acredito que é uma virtude muito bonita e que representa muito do movimento escoteiro, pensando que o movimento é uma fraternidade mundial, né? E toda essa questão da irmandade entre os membros, assim, é muito marcante dentro do escotismo. Eu acredito que todo mundo que passa pelo movimento tem um grande amigo que fez, né, dentro dos ramos, enfim, das suas vivências, e que essa é uma das maiores riquezas que a gente tem, assim, os vínculos que a gente leva, e do quanto isso é importante em todos os ramos, assim, na sociabilidade do ramo lobinho, depois no sistema de patrulha, isso vai indo até o clã, onde tudo se concretiza e todo mundo trabalha em conjunto para servir e aprofunda, né, esse vínculo, essa amizade, enfim. Então, considero uma virtude muito bonita e muito boa de poder representar de alguma forma. A minha virtude é a perfeição. Ela é vinculada ao 5º artigo da lei escoteira, que diz que o escoteiro é cortês. A perfeição, diferente do que a palavra quer dizer, não é ser perfeito em tudo, e sim se dedicar ao máximo para concluir todos os nossos objetivos. É conseguir identificar nossos erros para conseguir trilhar novos caminhos. A virtude que foi atribuída para minha pessoa foi a bondade, e o artigo da lei, né, que se encaixa com a minha virtude é a 6ª, né, que seria o escoteiro é bom para os animais e plantas. Para mim, a virtude não é, por exemplo, a pessoa fazer uma boa ação todo dia, todo tempo, toda hora, ou focar nisso, mas e sim ver as pessoas com bons olhos, né? Nunca esperar a maldade, né? Nunca esperar algo de ruim, e sim focar sempre no ponto positivo, né? Tanto de algo quanto de pessoas, de que será possível fazer, de que será possível alcançar. Então, para mim, a bondade é justamente isso, sabe? Minha virtude é a consciência, está representada na lei escoteira pelo 7º artigo. O escoteiro é obediente e disciplinado. E ser um pioneiro investido na virtude da consciência é ser uma pessoa que, tanto dentro do movimento escoteiro como fora, respeita as decisões e assume elas voluntariamente. As decisões vindas, seja de mestres, seja de chefes, ou até as nossas próprias decisões. Claro que a gente costuma ser pessoas que pensam até demais, né, antes de tomar as nossas decisões, mas elas sempre são voltadas para o bem maior, principalmente quando envolve uma coletividade. Então, se as decisões dos nossos mestres vêm para ajudar todo o clã pioneiro, a gente vai assumir voluntariamente, né, e não que a gente não vá discutir essa decisão, mas sim a decisão tomada, a gente assume ela voluntariamente e de forma consciente. A minha virtude é a felicidade, né? Ela está relacionada à 8ª lei escoteira, que é o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Eu levo para minha vida, né, que nem sempre tudo é fácil, mas a gente consegue levar de uma forma melhor, vendo pelo lado bom, sorrindo, buscando a felicidade nas pequenas coisas. Tem uma frase de BP que diz: se tiver o hábito de fazer as coisas com alegria, raramente encontrará situações difíceis. A minha virtude é a eficiência, então eu acho que é uma responsabilidade bem grande essa questão, porque acho que todo mundo usa a eficiência hoje para medir, por exemplo, indicadores, etc. Quem trabalha numa empresa sabe, né, que eficiência sempre é o que é usado para medir. Então eu acho que isso traz junto esse peso, né, que as pessoas vão olhar para a pessoa que é eficiente e vai esperar, né, que tudo que a pessoa vai fazer vai ser o melhor, né. Então acho que, linkando também com a nona lei, o 9º artigo da lei escoteira, né, que é o escoteiro econômico e respeito o bem alheio, então isso
acho que está bem ligado à questão de ser econômico, né? Então, da pessoa conseguir tirar o máximo daquilo com menor quantidade de recursos, fazer isso de uma forma assertiva, né? Então, além de ser eficiente, ser eficaz, que eu acho que é uma coisa bem importante. Então, a gente usa, né, o aprender fazendo, de tentar minimizar os erros, ter a sabedoria de usar o que tu errou para sempre crescer, sempre fazer mais e melhor. Então eu acho que, em resumo, é isso, sabe? É bem essa questão de as pessoas esperarem o melhor de ti e tu saber que tu vai sempre conseguir, com menor quantidade de recursos, com menor quantidade de erros, vai ter êxito naquilo e vai prosperar, enfim, no que for necessário, tanto dentro quanto fora do escotismo, né? Acho que isso que é o que é a essência da virtude, né? Então as pessoas veem isso dentro de ti, não só dentro do movimento, né? Mas dentro da tua vida toda. Eu posso falar isso de experiência, né? Que é uma coisa que as pessoas reconhecem muito na empresa e que eu vejo também que, claro, não nasceu no escotismo, mas foi bem fortalecido aqui, né? A virtude é a virtude da pureza, né? Ele conectado com o 10º artigo da lei escoteira, que é: escoteiro é limpo de corpo e alma. Diante disso, a virtude da pureza nada mais é do que uma qualidade o qual faz bem e o justo para as pessoas. Também refere-se à qualidade moral e pessoal do jovem. E por ser tratado da pureza, penso eu que ela engloba as demais virtudes, né? Diante disso, o jovem, com a virtude da pureza, ele consegue fazer uma excelente jornada pessoal, profissional, uma jornada na sua comunidade e levando consigo também todos os outros valores das outras virtudes, juntamente com os valores do movimento escoteiro. Eu acho que todas as virtudes se complementam e que muitas vezes não é fácil a gente fazer uma escolha de uma virtude para uma pessoa. Que a gente muitas vezes fica aquele pioneiro apresenta essa característica, apresenta a outra, mas a gente no final, né, acaba ajustando e escolhe uma, mas eu acho que uma virtude acaba complementando a outra. Tu entra no clã e tu vê as virtudes, tu fica sabendo, tu estuda, tu aprende elas, mas no momento pelo qual se é atribuído para ti uma, né, é difícil tu olhar para o próprio umbigo. Então, em todo momento no clã que tu fica, tu não consegue dizer exatamente qual é a tua virtude. Tu, como pessoa, não consegue, né, decifrar isso. Mas quando de fato é aplicado para ti, quando de fato é apresentado, né, como os teus amigos te veem, é muito interessante porque faz total sentido. E tu, como pessoa, acaba se conhecendo um pouco mais. Um jovem que passa pelo movimento escoteiro, ele é diferenciado no mercado de trabalho, por onde ele passa, pelas atitudes e como ele contribui para a nossa sociedade.